gente, uma boa noite aí para vocês. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas questões de matemática financeira. Então faz parte do programa lá que vai cair na prova de Japeri, certo? Então a gente vai mostrar os conceitos básicos aí de matemática financeira, com algumas questões que já caíram no concurso. Okay? Então nós colocamos essa lista para vocês, a lista que está no grupo, e a gente vai começar com a primeira questão. Eu vou fazer a leitura da questão, não vou escrever, a questão é grande. Então diz assim: antes de iniciar as aulas do ano de 2018, então o ano de 2018 foi o ano que ele está fazendo aqui referência, que começou as aulas. Então, olha, antes de iniciar as aulas no ano de 2018, a professora Vera recebeu a informação de que o número de alunos da turma na qual lecionaria, quer dizer, em 2018, ela vai lecionar para uma turma, tá? Então, que o número de alunos da turma na qual lecionaria era 10% maior em relação ao número de alunos que ela tinha na turma do ano anterior. Então, o ano anterior de 2018 é o ano de 2017, certo? 2017. Veja que em 2017 ela tem lá uma quantidade de alunos, e em 2018 ela vai ter uma outra quantidade diferente. Mas o que ela diz, o que o problema diz é o seguinte: a professora Vera recebeu a informação de que o número de alunos da turma na qual lecionaria era 10% maior em relação ao número de alunos que ela tinha no ano anterior. Então, veja só, houve um acréscimo, eu vou explicar isso aqui, houve um acréscimo de 10% sobre o número de alunos 2017, que eu vou chamar de X, tá? Que é uma quantidade lá de alunos. Quer dizer, é evidente que esse acréscimo de 10% sobre X gera ali o número de alunos de 2018. Bom, então, embora ali seja porcentagem, não é finança, não é empréstimo, então, mas você usa o mesmo conceito da matemática financeira, que é chamado um fator, tá? Que pode ser um fator de acréscimo, tá? Ou um fator de redução. O que é um fator de acréscimo? Quando você tem uma porcentagem sobre uma quantidade, e há um acréscimo, então acresceu. Isso acontece muito em juros compostos, ou em juros, ou então uma mercadoria que vai ter um aumento, vai ter um acréscimo, então existe aí um percentual de acréscimo. Agora, você tem uma mercadoria e você vai fazer uma promoção, vai diminuir o preço, então isso é uma situação diferente, houve uma redução no valor. Veja que quando ele bota aqui, 10% é um acréscimo. Então existe um fator, eu não vou botar a fórmula não, já vou direto, tá? Existe um fator
Porque a fórmula, na realidade, a fórmula, tanto da matemática financeira ou de ser aplicada aí, é quando você tem um valor e multiplica por 1 mais o I, que é uma taxa, elevado a T, que é um tempo. Tá, isso é uma forma, por exemplo, de juros compostos. Mas a partir dali, né, eu não vou mostrar, todo fator de acréscimo, a parte inteira será sempre 1. Então, toda vez que você disser assim, eu vou ter um acréscimo, houve um aumento, o meu salário aumentou. Então, se você está querendo conhecer esse fator é 1 vírgula. Por conta exatamente dessa questão, 1 mais o I. O I é uma taxa percentual, quer dizer, na verdade você divide por 100. Tá? Não é porcentagem, quando você bota o I, é a porcentagem dividida por 100. Como aqui ele bota 10%, tá? Esse 10%, que eu falei em porcentagem, quando você dividir por 100, quer dizer, 10 sobre 100, ele vai dar 0,1. Então, esse 1 é acrescido de 0,1, tá? E aí vai dar o 1,1. Então, sempre que houver um fator de acréscimo, é sempre 1 vírgula, acrescido do percentual, tá? Aqui é igual, acrescido do percentual dividido por 100, que seria aquele que eu chamei a taxa da porcentagem, mas aí a divisão por 100. Como ele é 10%, se divide por 100, 1, 2, dá 0,1. Daí, deu 1,1. Então, 1,1, presta atenção, 1,1, que é o fator que vai dar o acréscimo, multiplicado por essa quantidade aqui, ó, que ele não sabe, né, vai dar o Y, que é o número de alunos lá em 2018. Então, esse problema, ele consiste em fazer isso. Zé, vamos supor que aqui, eu disse assim, em 2017, eu vou ter 40 alunos nessa turma. Qual será a quantidade da nova turma? Será 1,1 vezes 40. Quando você multiplicar 1,1 vezes 40, veja, quando aqui é 1, isso aumenta. É um produto multiplicado por 1 inteiro mais alguma coisa. Então há um acréscimo. Então o Y vai ser acrescido. Tá? Então 1,1x. O problema, né, ele é um problema de certa forma, que quando fizeram o problema, queriam saber se você tem ideia do que eu falei. Então ele coloca, a professora Vera fez corretamente apenas uma operação que consistiu em, quer dizer, que operação? Essa que eu falei, 1,1 multiplicado pelo número de alunos de 2017, ela vai encontrar a quantidade de alunos de 2018. Então, se você olhar a resposta, você vai ver a letra C, que está aqui, ó. Observe a letra C. Ele bota assim, multiplicar o número de alunos da turma do ano anterior por 1,1. Então ele quer saber exatamente isso. Ó. Para saber o número de alunos da turma em 2018, a professora fez uma operação. Logicamente ela sabe fazer a operação. Ela pegou 1,1 e multiplicou pelo número de alunos do ano anterior, que é x. Então a resposta é a letra C, tá? Dessa questão. Bom, muito bem.
Agora, gente, nós vamos para a questão 2. Um pouquinho só, gente. Boa noite, irmão. Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui, gente. Só um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só pegar uma caneta, gente. Então, gente, vamos lá. Essa é a resposta C. Então, agora, vamos para a questão 2. Diz assim: Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala. E procurando em diversas lojas, achou a que queria por R$620. Então, ela está procurando, basicamente isso é coisa de concurso 2017, né? A televisão era 620, não existe mais. 620. Muito bem. Felizmente, no final de semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto. 20% de desconto em todos os produtos, logicamente da televisão também. Assim, Dalva pode comprar sua televisão por um valor. Bom, então, gente, Zé, eu posso fazer de outra maneira, tudo bem. Eu estou passando para vocês o que na matemática financeira se faz, que é exatamente trabalhar com fator ou de aumento ou de diminuição, os termos, ou de acréscimo ou de valor, quando você diminui o valor, né, por causa de promoção, coisa desse tipo. Num caso, preste atenção, num caso de acréscimo, por conta da fórmula que eu já falei, é 1 mais I elevado a T multiplicado pelo valor do produto, é sempre 1. E esse cara percentual você divide por 100. Aí você encontra o fator. Esse fator, certo? É um fator porque é um número que vai ser multiplicado pelo preço. Então, se você pegar 1,1, multiplicar pelo preço dele, ou o preço que vai, a partir dele que vai ter o acréscimo, você vai encontrar lá o valor, na frente, o valor da mercadoria, acrescido com aquele percentual. É o mesmo, só que agora é 20% de desconto. Quando é desconto, certo? Na realidade, você não faz 1 mais o I, você faz 1 menos o I, você subtrai. Então, essa jogada faz com que, só mostrando rapidamente o fator, né, faz com que você tenha, só um pouquinho, gente, você tenha, em vez de 1, 0, vírgula. Então, toda vez que você for ter desconto, o fator, né, esse fator, vai ser 0, vírgula. E não mais 20%, porque aquilo que eu te falei, na fórmula, a subtração. Então, você vai pegar 100, seria o 100%, menos o 20, dá 80%. Esse 80% vai botar na forma de taxa, que é exatamente 80 sobre 100. Tu não bota 80. Tá? Você vai botar 0,8. Divide por 100. Então, em vez de ser 20, é 80%, dividido por 100, 0,8. Então, aqui é 0,8. Certo? Que se você quiser botar 0,80, pode botar. Mas eu estou só dizendo, porque às vezes dá 85, dá alguma coisa, você divide por 100, vai encontrar o número ali, que é o fator. Esse fator está multiplicando, quando você multiplicar por 620,
você vai encontrar já o valor da mercadoria já com desconto. Então não precisa montar regra de 3, entendeu? Direto. Então se você gravar o que eu estou falando, você faz essa operação muito rapidamente. Então, 0,8620, né, você vai ter 8 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, você vai 1, 6 vezes 8, 48 e 1, 49. Certo? E aqui, como é 0,8, né, porque eu multipliquei por 8, gente, não pode vírgula aqui. Aí, como é 0,8, você anda uma casa para cá. 620 por 0,8, multiplica por 8, uma casa. Então você vai ter aqui o valor de 496. Esse valor é o valor com desconto que ele deu aqui na televisão, 20%. Entendeu? Então, problema desse tipo é rápido. Tá? Acréscimo, 1, pega o percentual, divide por 100. Desconto, desvalorização, promoção, sei lá o que, 0, pega 100, subtrai a taxa de desconto, divide por 100 e multiplica pelo valor, quer dizer, vai achar o fator chamado fator de desconto, fator da desvalorização. Tá claro, gente, para vocês? Josimar, você que é economista, tá claro, Josimar? Josimar, além de professor de matemática, é economista, não é isso, Josimar? Josimar está aí? Josimar, vamos ouvir. Vamos lá. Bom, 3. Um comerciante, questão 3. Um comerciante vende todos os seus produtos com acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Então existe um valor de custo, C, tá, que é o valor de custo, e ele vende todos os seus produtos com acréscimo de 50%. Então ele quer ganhar acréscimo de 50%. Muito bem. Certo dia ele fez uma promoção em todos os produtos que vende, concedendo desconto de 10%. Então ele tem um preço de custo, acresce 50%, então a mercadoria tem um novo valor. Depois disso, ele resolve, certo dia, fazer uma promoção. Está vendendo pouco, vou fazer uma promoção de 10%, concedendo um desconto de 10%. Então, depois, ele concede um desconto de 10%. Logicamente, em cima do valor da mercadoria, com o valor de 50%, sobre o preço normal da venda. Nesse dia, esse comerciante vendeu cada unidade de seus produtos pelo preço promocional de R$ 27,00. Então, ele vendeu, estou escrevendo aqui para a gente racionar, vendeu por R$ 27,00. Sendo assim o valor unitário de custo. Então, qual é o valor de custo? Unitário. Bom, gente, então veja só.
uma mercadoria custa C, preço, né? Houve um acréscimo de 50%. Bom, se há um acréscimo de 50%, qual é o fator que vai estar aqui, gente? Me diga. O fator é o número 1,5. Quem falou? Kelly que falou? Okay. Então 1,5. Por quê? Porque 1,50% divide por 100 dá 0,5. 1 mais 0,5 dá 1,5. Então esse é o fator. Muito bem. Ora, se esse é o fator e a mercadoria custa C, então o preço da mercadoria, o preço que ele vai vender, será 1,5C. Né? Então, se ele multiplicar 1,5 vezes C, ele vai ter o preço da mercadoria já, basicamente acrescido de 50%. Muito bem. Depois, ele vai dar um desconto de 10% em cima disso. Ora, o que é, qual é o fator, deixa eu botar aqui, qual é o fator que eu tenho com desconto de 10%? Agora é desconto. Que fator é esse? Pode falar, quem quiser. 0,9. Então, desconto é 0, subtrai 100 menos 10 dá 90. 90 dividido por 100 dá 0,9. Então, seria 0 mais 0,9. A parte inteira é 0, tá? Mas, como se fosse a parte decimal, que é, então olha só, desconto 100, desconto, para que vocês tenham isso aí, desconto 100 menos 10 dá 90%, em termos de taxa 1209, ou 0,90. Então 0 mais 0,9 dá 0,9. Esse é o fator. Mas esse fator, ele está incidindo no preço acrescido de 50%. Então você vai pegar agora 0,9 e multiplicar por 1,5C. Quando você pegou 0,9 e multiplicou por 1,5C, né, ele diz que depois dele fazer isso, aumentou, depois deu um desconto, ele vendeu a mercadoria por 27. Isso aqui é cada mercadoria. Então, o que você tem aqui? Você tem uma equaçãozinha. 0,9 vezes 1,5C igual a 27. Então, nós vamos fazer 0,9 por 1,5. Olha só. Já achou? Beleza. Então, 1,35, 1,35C igual a 27. E o C é 27 dividido por 1,35. O que você tem aqui? Você tem 27 dividido por 1,35. Então, trabalhar com vírgula é chato. Multiplica por 100, para não operar, multiplica por 100. 270 por 135, opa, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 3, 6, 1, 7, 2 vezes 1, 2. Então dá 270, baixa um 0, dá 20. 135 vezes 20 dá 2.700. Então esse valor aqui é o preço de custo, que dá 20, evidente, será R$20. Então é o preço
de uma mercadoria, R$20, quando acresce 50% dá um novo valor, quando ele tem um desconto de 10% dá um novo valor, dá o valor que vai valer 27, desde que a mercadoria custe R$20. Então é interessante saber determinar fatores do tipo que eu estou colocando, que está na matemática financeira. Bom, ficou claro para vocês, gente? Questão 4. A questão 4 diz assim, olha só. As questões, eu estou insistindo nisso, por quê? Vejo que ela repete muito isso, porque eu não sei, o que vai cair na prova? Já falei, o IBAN é uma caixinha de surpresa. Então, não dá para... Matemática financeira é um assunto que não é dos matemáticos, né? Cara, para fazer matemática financeira tem que fazer um curso da área de economia, sei lá, administração, contabilidade. Matemática tem apenas algumas ideias. Então, provavelmente são questões mais simples. A matemática financeira não é fácil, quando está num nível muito elevado. Então, olha só, uma mercadoria cujo preço é P. Então, ela tem um preço, né? Vou botar aqui, o preço da mercadoria, ele diz que é P. Sofre um reajuste de 25%. Sofreu um reajuste. Determinar o percentual de desconto, se ele quer, um percentual de desconto para que a mesma mercadoria, né, deve ser, para que a mesma retorne ao preço primitivo. Retorne ao preço primitivo. Então, uma mercadoria tem o preço P. Tem um reajuste de 25%. Reajuste aumentou. Ele quer qual é o percentual de desconto para que a mesma retorne ao preço primitivo. O que vocês... Vamos lá, deixa eu mudar um pouquinho a estratégia, né? Veja bem, reajuste de 25%, eu vou na busca daquele famoso fator. Se é sim, 1,25. Então, por quê? É reajuste, 1, não tem que subtrair nada, 25, 0,25, 1,25. Bom, então esse cara, 1,25 vezes o P, vai me dar o preço da mercadoria reajustado. Ele quer um percentual de desconto sobre isso aqui para que a mesma retorne ao preço primitivo. Então eu vou ter alguma coisa aqui, um K, que na realidade é um fator. Esse K é um fator de redução. Porque pelo raciocínio, deixa eu botar aqui, é um fator de redução. Por que, Ozzy?
Porque houve um reajuste, depois ele está retornando ao preço primitivo. Então, quando ele multiplica por K, ele está diminuindo o preço. Ele está diminuindo o preço. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse K e dividir o P por 1,25P. Ora, esse P corta com P, o meu fator é 1 sobre 1,25. Muito bem. Esse 1,1 sobre 1,25 é o fator de redução. Mas ele não quer o fator de redução, ele quer qual é a porcentagem de redução, de desconto. Então, vou pegar o 1 e dividir por 1,25. Ando duas casas, ando duas casas. Bom, 100 dividido por 125 não dá, 0, boto 10, boto 0. 1000. 1000 dá quanto, gente? 2. Não, dá 8 vezes 2, 16. 8 dá quanto, hein? 8. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 8, 16. E 4, 20, né? 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Menos 1000 dá 0,8. Então, olha que interessante, ó, o fator de redução, olha a carinha dele, 0, olha lá. Quando você dividiu, você encontrou aquele que eu falei. O fator de redução é a parte inteira é 0, 0. E aí, você vai ter o quê? 0,8. Agora, gente, qual vai ser o percentual de desconto? Caramba, 20%, não 80%, não 88%, porque aqui é 80%, tá? Você vai pegar 100, subtrair de 80, aliás, subtrair de 20, né, para dar exatamente 80, que quando você divide por 100, se você dividir por 100, dá um 0,80. Por isso que eu botei 80, porque 80 dividido por 100 dá um 0,80. É como se fosse 0 mais 0,80. Então, por isso que não é 8. Porque se fosse 8%, você teria 0,08. Então, aqui, como é 0,08, então é 80. Como ele é 80, para você encontrar 80 na redução, o que você tinha que fazer? 100 menos um 20. Então, a redução percentual de desconto é esse 20 aqui, ó. Então, resposta 20%. Bom, interessante a questão. Muito interessante. Muito interessante. Fiquem atentos. Perfeito. Bom, então agora, gente, nós vamos para... Essa questão aqui foi qual, hein? Deixa eu ver aqui. Essa questão... Foi questão 4, né? Agora a questão 5. Vamos pensar na questão 5. Questão 5. A questão... Oi. Fala.
novamente, porque eu acho que eu estou meio desatento aqui. Fala. Sabe por que, Josemar? É assim, é muito interessante, cara, quando você estuda ou tem muitos conceitos, né, quando você, matemática extensa, então você toma cuidado para que você tenha coisas assim que você pegue na mão, bem sólido, pega na mão. Então, às vezes, uma saída, às vezes até mais bonita e tal, você fica um pouco... Por quê? Porque a minha saída para matemática financeira, cara, é fator de correção, fator desse fator. Então, às vezes, tem gente que faz com regra de 3, mas diga lá, vai lá. Só para te, como é que se diz, te dizer por que às vezes eu falo, como é que foi feito? Mas diga. Sim, 0,25, isso. Isso. Percentual, verdade. Você já acha o resultado direto, os 20%. Não precisa estar fazendo essa subtração aqui, né? Porque na realidade eu encontrei o fator de redução depois é que eu cheguei aos 20%, né? Fazendo a diferença ali. Tá certo. Perfeito. Então, 5, se a taxa de inflação de janeiro é de 6%, então ele bota lá, a taxa de inflação de janeiro é de 6%. Só um pouquinho que saiu aqui. A taxa de inflação. A taxa de inflação de janeiro é de 6%. E a de fevereiro, então isso aqui é de janeiro. E a de fevereiro é 5%. Então, isso aqui é fevereiro. Né? Então, qual a taxa de inflação do bimestre janeiro e fevereiro? Janeiro, fevereiro. O que vocês me dizem, gente? Ele diz assim, a taxa de inflação é 6%. Taxa de inflação, você tem um valor, né, lá. Inflacionou 6%. Uma mercadoria, lá, qualquer mercado, enfim. Aí, quer dizer, houve um acréscimo, né? Era um valor, inflação, né? 6% aumentou. Depois 6%, depois 5%. Ele quer saber qual é a inflação nesses 2 meses juntos. Então, fator... vai falando, fator de janeiro. Eu falo fator de acréscimo. 1,6%. Então, 6 dividido por 100 é 0,06, não é isso? Né? 1,06. E o fator de fevereiro é 1,05. Da mesma forma que eu fiz, por que 1? Porque aumenta. Por que é 0,06 dividido por 100? Por que é
0,05, porque é o 5 dividido por 100. Isso é chamado I. O I é aquela taxa que já está dividido por 100. Igual em juros simples. Juro é capital vezes o I vezes o T. Se esse I já está dividido por 100, então não precisa botar dividido por 100. Porque quando eu coloco capital vezes I, sem ser percentual, vezes T, na realidade o juros simples é CIT. Às vezes aparece dividido por 100. Porra, dividir por 100 é pegar esse percentual, 20%, divide por 100, que dá o I. Não é muito, essa fórmula não é muito legal do jeito que se escreve, porque, volto a dizer, o I é uma representação decimal e não na forma de porcento, o símbolo por cento. Então, a melhor forma para juros simples é essa, CIT. Lá no fundamental, você vê o livro botando CIT sobre 100. Bom. E aí, vai lá. Então, tem que fazer agora o quê? Continuando. Multiplica um pelo outro. Alguém me ajuda a fazer essa multiplicação? Anda rápido. A gente sabe multiplicar, mas vocês fazem aí. 1,113. Muito bem. 1,113 é um acréscimo, isso é um fator. 1. Agora, 0,113 é a taxa. Mas ele quer saber, não é a taxa, ele quer saber, me parece, o percentual, não é verdade? Exatamente. Se isso aqui é a taxa, você multiplica por 100, porque quando você multiplica por 100 é como se você botasse o I dividindo. Então o nosso percentual vai ser 11,30, 11,3, que é exatamente o número que está aqui dividido por 100. Então, se é 11,3, dá 0,113, por exemplo. Então, essa aqui é a resposta. Então, veja só. Isso aí é um erro comum. Janeiro é 6. Fevereiro é 5. Aí o cara soma. 6 mais 5 dá 11. Errado. Juros compostos. Juros sobre juros. Verdade. Juros sobre juros. Que é a taxa de frações, juros sobre juros. Que legal, né? A matemática financeira assim não é. Não num nível altíssimo, mas essa base assim é legal. Bom. Está certo. Valeu. Ficar centralizado, meu amigo. Você Você me ajuda a fazer propaganda. Eu queria assim, que vocês fizessem o concurso e, ao serem aprovados, eu quero fazer uma propaganda de vocês. Mas vamos fazer essa prova aí de quem vai fazer de APERI. Bom, então agora vamos para a questão 6. A questão 6 diz assim: em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% do seu valor. Então, 20% de redução. Terminada a liquidação e pretendendo voltar aos preços originais, de que porcentagem devem ter crescido os preços da liquidação?
em uma liquidação, liquidou, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos. Então, existe lá um preço P, isso aqui é o preço, tá? Vamos raciocinar. Isso aqui é o preço. Aí houve uma redução de 20% sobre P. Ó. É uma liquidação, os preços dos artigos da loja são reduzidos em 20%. Terminou a liquidação e pretendendo voltar aos preços originais, quer dizer, terminou a liquidação, ele quer voltar ao preço P, que é o preço original. Vou botar até assim, o preço original. De que porcentagem devem ter acrescido? De que porcentagem devem ter crescido os preços da liquidação? De que porcentagem deve ter crescido o preço da liquidação? De que porcentagem deve ter acrescidos os preços, às vezes os preços da liquidação. Liquidação. Então tem o preço original, houve 20% de redução, aí ele volta ao preço P, ele quer saber que porcentagem em cima disso aqui, que é o preço da liquidação, preço da liquidação, preço da liquidação. Então, gente, vamos lá. Ele, veja bem, existe um preço P original e há 20% de redução. Então, vamos pensar no fator de redução. Fator de redução. Alzir, qual é o fator de redução? O fator de redução é 0, 20% de redução. Então, redução, 100 menos 20, 80. 80 dividido por 100, 0,80 ou 0,8. Então, olha só, redução, 100 menos 20. Quanto é 100 menos 20? 80. 80 dividido por 100, 1, 2, dá 0,80. E a parte inteira é 0. 0 mais 0,80, então dá 0,80. Esse é o fator de redução. Então, a mercadoria passa a custar 0,80p, quer dizer, há uma redução e ela vai ter um novo preço, é o preço da liquidação. Aí o camarada diz assim, pô, já passou a semana lá da liquidação, eu quero que ela volte ao preço original, ao preço P. Então, existe um fator K, igual aquele que eu já fiz, né? Existe um fator K que multiplicado por 0,80p dá P. Esse cara aqui reduziu. Mas se ele quer voltar ao preço P, isso aqui é um fator de acréscimo. Porque, volto a dizer, houve uma redução. A mercadoria custava R$50, reduziu. Logicamente não é isso que está aqui, reduziu, passou para 40. Se ele quer voltar a ser 50, então o fator de acréscimo. Né? Isso aqui é um fator acréscimo. Ora,
como é que eu acho isso aqui? Isso aqui é uma equação. K é igual ao que está do lado de cá, dividido por 0,80P. Corto P com P, então dá 1 sobre 0,80. 1 sobre 0,80 tem que fazer a continha dividir. Já dividiu? 1,25. Então, o fator de acréscimo, veja, 1, acréscimo. Como tu falou, como isso aqui é 0,25, 1 mais 0,25, então quando você multiplicar 0,25%, você vai ter 25%. Então, ele quer de que porcentagem deve ter acrescido. Então, a porcentagem é 25%. Então, você tira a porcentagem aqui na parte decimal. Porque isso aqui é 1 mais 0,25. 0,25, como já falei, é a taxa dividido por 100. Mas se você multiplicar por 100, você escreve em porcentagem, que é 25%. Então a resposta do problema é 25%. Não sei se ficou claro aí para vocês. Alguém tem pergunta? Essa questão é questão 6. Gente, 7. Deixa vocês pensarem um pouquinho. A 7 é de fundamento. Acho que juros simples é fundamental. Né? Isso é fundamental. Então, 7. O capital de R$530, então ele tem lá um valor, R$530. Foi aplicada uma taxa de juros simples. Taxa de juros simples. Isso aqui aumenta. Simples. De 3% ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses? Vamos lá, gente, vamos pensar. Tem que R$530, taxa de juros simples. Juros simples é um juro que não é um sobre o outro. Né? É um juro que você é cobrado ao mês, mas sempre no valor, em relação ao valor capital inicial. Todo mês aquele mesmo juro. É diferente do juro composto, que quando ele te dá o primeiro mês, né, o montante fica o valor do capital mais o juro, aí aumentou. Quando tu incide lá o percentual, né, no primeiro mês, depois do primeiro mês, ele aumenta o valor em relação ao juro. O capital aumenta. Então, isso é uma progressão geométrica, exponencial. O juro composto é exponencial. O juro do cartão de crédito. Mas no caso do juro simples, não. Para ter juro simples, a inflação tem que ser zero também. Né? Se não tivesse inflação, eu estaria trabalhando com juros simples. Mas vamos lá, taxa de juros simples, 3% ao mês. 530. Então, o que eu falei, o juro simples é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo.
o juro simples, o capital. Quanto é o capital? 530. Quanto é a taxa? Sim, sim, sim. Sim, sim. Isso, perfeito, é isso aí. Em vez de você botar, se você botar 3, tu teria que botar dividido por 100, é verdade. Por isso que eu disse aqui, então aquela aqui você vai dividir por 3, vai dividir por 100, então vai ser 0,03, não é isso? Que era 3%, então a taxa que a gente está acostumado a trabalhar na matemática financeira, o I é isso aqui, vezes o tempo. E o tempo, como é 3% ao mês, em 5 meses tem que estar no mesmo período, né? A gente sabe disso. Então, por exemplo, ao mês, se ele botasse após um ano, aí você teria que, um ano tem 12 meses, porque você vai botar aqui o tempo fazendo referência à unidade de tempo da taxa. Então, se a taxa é um mês, né, a quantidade de tempo tem que estar em mês. Bom, muito mais tranquilo você fazer do jeito que eu estou dizendo, botar em relação à taxa. Então, o nosso juro vai ser isso aqui. Gente, façam aí 530 vezes 0,03 vezes 5, por favor. Dá uma descansada e fazer continha aqui. R$79,5. Como é dinheiro, gente, e dinheiro é centesimal, então 79,50. Quer dizer, R$ 79,50. Mas ele quer um montante. Isso é o juro, mas ele quer um montante. Então, se ele quer um montante, né, o capital é 530. Então, cuidado, o montante é a soma dos 530 somado com o juro, né, que ele passa a ter lá depois de 5 meses, 530 com 79,50, 9, 7, 3, 10, 609,50 centavos. Então ele vai ter esse valor aqui como montante. Entendeu? O montante, o dinheiro que ele tem lá no final. Interessante. Bom, agora, gente, vamos continuar então essa questão, questão agora é questão 8, né? Questão 8 parece uma questão também bem tranquila. Questão 8. Quanto receberá de juros no fim de um semestre? Então, no fim de um semestre, quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 6 mil? 6 mil que a gente chama de capital. A taxa de 1% ao mês. 1% ao mês. 1% ao mês. 1% ao mês. Então, vamos lá. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos
quantia de 6.000, a taxa de 1% ao mês. Bom, aí eu vou usar... Peraí, deixa eu raciocinar. Um pouquinho agora aqui, não sei. Porque existe aquela forma, peraí só um pouquinho, o montante, que é o dinheiro que ele vai ter no final, só deixa eu raciocinar aqui, é o capital multiplicado por um fator. Esse fator, tá? O montante é aquilo que no final você vai ter. É igual uma mercadoria, né? Você tem um fator de acréscimo, se você multiplicar pelo valor, você vai ter o preço lá na frente da mercadoria. Só que esse fator, né, ele não é um mês só, ele é na realidade 6 meses. Então é um fator elevado a 6. Fator elevado a 6. Esse fator aqui é um fator de acréscimo. Fator de acréscimo. Por que é um fator de acréscimo? Porque ele tem juro composto. Pô, juro aumenta. Vai aumentando, não é decréscimo, é um aumento. Então o montante é o capital vezes o fator. O fator de acréscimo é 1, como ele quer no percentual de 1%, certo? O meu I, isso dividido por 100, que é 0,01. 0,01. 1% ao mês. Então é 1 dividido por 100, porque é acréscimo, 0,2, não, o que eu fiz aqui? Ah, tá, dividido por 100, tá certo, 0,01, é isso aqui, elevado a 6. Então, olha agora como é que está. Toda vez que você trabalhar com juro composto, você vai ter que botar o fator de acréscimo elevado ao tempo que você quer lá, a aplicação do juro composto. No final, você tem o teu dinheiro, incluindo o capital. Por isso está multiplicado pelo capital, olha aqui. Então você vai ter o dinheiro lá na frente. Você investiu o capital, vai correr juros, você vai ter isso aqui. Então o montante é um capital de 6.000 vezes 1,01 elevado a 6. Olha, isso aqui tem que fazer conta, né? 1,01 elevado a 6 tem... Ah, show! Então isso aqui dá 1,06. Pô, beleza. Aí você vai ter então esse produto, porque R$6.000 multiplicado por 1,06, aí você vai ter aqui o valor do dinheiro que você vai ter lá na frente. Quanto que é, Zilão? R$6.360. Quer dizer, então a resposta, né, é 6.000. Resposta.
6.360 reais. Quer dizer, na realidade, ele tem um juro de 360 reais, porque ele tinha um capital de 6.000, aplicou, vai receber os 6.000 mais 360. Então, qual é o juro que ele vai receber? Se ele perguntasse qual é o juro que ele vai receber, você vai pegar os 6.000, ou vai pegar os 6.360 e tirar 100.000. Então, esse é o juro da aplicação dele. O juro da aplicação. Gente, 9. Vamos dar uma pensada nessa questão aqui. A questão 9 caiu na prova de negativo. A gente já teve outros cursos, já andou fazendo várias questões. Eu acho até que eu fiz alguma dessas, né? 2022. Então, olha só, uma concessionária está vendendo automóveis com 7,5% de desconto à vista. Então, 7,5% de desconto à vista. Então, o cara lá tem um carro, o preço do carro, eu vou te dar 7,5% se você pagar à vista. Ou financiado em 24 meses. Financiado em 24 meses, com juros compostos, de 5,5% ao ano. O percentual da diferença entre o preço à vista e o preço a prazo. Então ele quer o percentual da diferença entre o preço à vista e o preço a prazo. Deixar vocês pensarem um pouquinho, gente. Gente, vamos tentar rabiscar aí um pouquinho, pessoal que está aí. Então, veja só, 7,5% à vista, teve um desconto. Financiado em 24 meses, com juros compostos de 5,5% ao ano. Ele quer o percentual da diferença entre o preço à vista e o preço a prazo desse carro. Tem um preço à vista e tem um preço a prazo. Ele quer qual é a diferença entre os percentuais.
Estou sentado aqui. A galera está pensando. Bom, deixa eu apagar aqui o espaço. Achou, irmão? Tá certo. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. 7% de desconto à vista. Você sabe o preço do carro? Não, não sei. Então vou botar aqui um preço que eu não sei. Preço P. Se ele tem um desconto, qual é o fator? Qual é o fator do desconto? O fator do desconto é 0, é desconto. Aí eu vou pegar 100, tiro 7,5. 7,5. 10 tirar 5, 5. 9 tirar 7, 2. 9. 5, 5, 10. 2, 1, 3, 7. 9, 1, 10. Esse cara aqui é 92,5%. Mas na hora de entrar aqui, eu tenho que dividir por 100. Então, como se fosse 92,5 dividido por 100, dá 0,925. Então, aqui é 0,925. Esse é o fator de desconto. Olha, mas é um fator de desconto cujo carro, que era P, aqui já não. Aí o preço, já é o preço que eu estou colocando, o preço do carro com desconto 0,925P. Então, se eu multiplicar pelo preço do carro, eu vou ter o preço de fábrica, o preço sei lá de que teve desconto, ele vai diminuir em relação a P, está multiplicando por 0. Sempre que multiplicar por 0, diminui. Sempre que multiplicar por 1, aumenta. Multiplicar um valor. Bom, o preço do carro. Agora, em 24 meses, aos 24 meses, eu vou ter o fator. O fator é um fator de acréscimo agora. Fator de acréscimo. Esse fator de acréscimo é 1, juros de 5,5% ao ano. 5,5%, como é acréscimo, eu não tenho que subtrair de 100. Então vai ficar 5,5 dividido por 100, que é 0,055. Era 5,5, 2. Então 1 mais isso aqui é 1,055. Esse é o fator de acréscimo. O preço do carro vai ser, o preço do carro vai ser 1,055, ou melhor, vai ser o P, sempre o P, que é o preço do carro, multiplicado pelo fator de acréscimo. Só que esse fator de acréscimo não é um mês só, não é assim, vai ter um aumento de tanto, não. Ele é ao ano, 5% ao ano. Como ele quer em 24 meses, são 2 anos. Então, 5,5% em 24 meses. Como 5,5% ao ano.
ele quer 24 meses, são 2 anos, então aqui é 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, esse cara aqui eu já sei, e eu tenho que fazer isso aqui. O problema é esse, é conta. Então, vou pedir a ajuda de vocês, porque senão eu vou ter que fazer essa conta aqui. Então me digam aí, 1,055, pode pegar a maquininha, na prova não pode, mas isso aí caiu em concurso, mas para ganhar tempo, 1,055 vezes 1,055. 1,113. Aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3. Eu não sei se eu deixo aqui, eu vou botar 0 mais uma vez. Acho que é muita coisa, vamos ver. Então, eu vou ter aqui exatamente isso aqui, ó, 1,1130p. Que é, o que é isso aqui? Isso aqui é o preço do carro no financiamento. Depois, lá no final, tu vai pagar esse preço pelo teu carro. Ele quer a diferença de percentual, né? O percentual entre o preço à vista e o preço a prazo. O preço a prazo é maior, 1,1130, que é a montagem. 11,1130p menos esse cara aqui, né? 0,925p vai me dar aqui a diferença dos fatores, que eu tiro o percentual depois, que é o preço do juro, financiamento, menos o preço à vista. Quanto que dá 1,1130? 0,925, 1,113. Então vai dar 18,80, pode ser? P, a diferença, né? É mesmo? Tá, mas vamos perguntar o seguinte, existe um outro 18, alguma coisa? Não, né? Então a gente para, porque aí, lógico, é muita conta. Aí 18,80 é o que tem lá, né? Aproximado, não é verdade? Então, quando você, só um pouquinho, Gismar, quanto que deu essa diferença aqui? Deixa eu botar aqui primeiro. Quanto que deu essa diferença? 1,1130 menos 0,925. A diferença dá um decimal. 0,1880. Então, para eu saber, isso é P, isso aqui é a diferença que ele quer, que é exatamente a diferença do percentual. Você podia pegar até e nem botar esse P, pode fazer confusão. Tá? Então, quando você pega exatamente esse valor aqui e subtrai esse, você tem a diferença do percentual, que você vê aqui, ó. Isso aqui, na realidade, é a diferença dos fatores de correção, mas o percentual é você pegar isso aqui e colocar em porcentagem. Então, vai multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100, você vai ter exatamente a diferença do que ele está pedindo aí. Caramba, olha. Se o cara não estiver estudando matemática financeira, não faz. A verdade tem que ser dita. E cá, tu vê, quem fez o Mangaratiba foi o IBAN.
essa questão, deixa eu ver aqui, gente. Então nós estamos com essa questão. Agora vamos lá. Uma questão de Itabiraí. Essa questão, vamos lá, peraí. Gente, vou deixar, olha só, a questão Itabiraí, questão 10. Questão 10, veja só. Sabe-se que em 3/8 do total de escaninhos de um armário, de uma escola, estão guardados livros de matemática. Então você tem lá os caninhos, 3/8 tem livros de matemática. Das professoras de primeiro segmento. E nos demais, livro de ciências. Quer dizer, nos demais escaninhos, nós temos livros de ciências. Estou só escrevendo aqui, ciências. As professoras do 8º ano. Desse modo, o percentual de escaninhos onde estão guardados os livros de ciências então ele quer o percentual dos escaninhos dos livros de ciência, que estão guardados os livros de ciência. Vamos lá, gente. Diz aí. Cara, essa questão porra, se a gente tiver uma visão. Perfeito, porque se eu Porque veja bem, você tem 3/8 livro de matemática. Se o restante é livro de ciência, o que completa 8 inteiros. Quer dizer, logicamente 3 mais 5 dá 8 inteiros. Então, livro de ciências são 5/8. 5/8 é o que você tem nos caminhos de ciências. Agora, gente, fração é percentual. É isso que o livro às vezes não coloca. Então, quando você bota uma fração, por exemplo, se você pegar o 5 dividido por 8, tá? E você diz assim, 5 eu não posso dividir por 8, então dá 0, dá 50. Aí você tem quanto? 6 vezes 8, 48, né? 48, para 50, 20. Aí você tem 2 vezes 8, 16, para 24. 40 dividido por 8 dá 5. Então veja só, isso que está aqui, tá? 5/8 é 0,625. Isso que está aqui, numa representação de percentual, é multiplicar por 100, porra. É 62,5. Por quê? Porque 62,5 é 0,625. Pronto, acabou. Então, fração, problema envolvendo fração, divide, acabou. Tá, Kelly falou assim, vamos montar a regra de 3 simples. Tá bom, dá, mas faz a divisão. Só isso. Só isso. A historinha lá, o cara, tem probleminha. Cai muito isso tem caído assim, algumas questões daquelas Olimpíadas. Olimpíada, eu vi várias questões desse tipo aí, Olimpíada. Fundamental, né? O círculo mais baixo.
estado. João possui um imóvel que está valorizado 10% ao ano. Então, essa questão é a questão 11. 10% ao ano. Valoriza. Tá? Valoriza. Valorizando 10% ao ano. Supondo que essa valorização permaneça constante, o número de anos necessários para que o valor do seu imóvel seja 10 vezes do valor atual. Ele dá log de 11, 1,04. Interessante essa questão porque entra logaritmo. João possui um imóvel que está valorizando 10% ao ano. Aí ele quer saber, supondo que essa valorização permaneça constante, vai ser sempre ao ano a mesma valorização, o número de anos necessário para que o valor do seu imóvel seja 10 vezes o valor atual, do valor atual. Então, gente, vamos pensar aqui um negócio, olha só. Ele valoriza 10% ano, né? 10% ao ano. Então ele está valorizando. Valorizando está aumentando. Está aumentando. Então aqui o fator é 1,10 dividido por 100 dá 0,1. Então 1,10 ou 1,1. Então esse é o fator de acréscimo, porque ele valoriza de acréscimo. Certo? Agora, ele diz assim, ele quer um número de anos, já que isso aqui não altera. Então o fator de acréscimo é 1,10 ao ano. Então, o preço do imóvel, P, multiplicado pelo fator de acréscimo, que é 1,10, só que agora ele quer que isso aconteça número de anos. Ele quer um número de anos. Então, existe aqui uma quantidade que eu não sei, que eu chamar de T. Então, P vezes 1,10 elevado ao número de anos vai dar um preço. Só que esse preço que ele quer que dê é 10 vezes o valor do atual. O atual, o preço atual é P. Vamos botar aqui, preço atual, o preço que ele começa lá é P. Então aqui é 10P. Por que eu botei T? Porque ele quer saber isso aqui, ó. Quem é esse cara? Eu não sei, número de anos. Então, acha o fator de correção, 1,10, multiplica, eleva a T, porque eu não sei qual é o tempo que ele quer saber, multiplica pelo P,
para que isso aqui dê 10p. 10 vezes o preço inicial. Então ele quer saber qual é o tempo, né, que ele vai ter isso aí, valorizando, para que fique 10 vezes mais maior. Então esse P corta com esse P, eu vou ter 1,10 elevado a T igual a 10. Isso, gente, não dá para eu escrever isso na mesma base, só exponencial. Tá? Por exemplo, se aqui fosse 100, se aqui fosse 1000, se aqui fosse 0,00, daria. Mas do jeito que está, não dá. Então só tem uma maneira de resolver esse exponencial. É aplicar logaritmo nos dois membros. Gente, problema desse tipo é problema de prova. Porque além de ter domínio de matemática financeira, tem que ter domínio de logaritmo. Você vai fazer parte da banca. Eu colocaria uma questão assim. Se tiver matemática financeira, tem logaritmo. Por quê? Porque para saber, o professor sabe matemática financeira, sabe logaritmo. Exemplo. Então, eu vou aplicar logaritmo na base 10. Por quê? Porque ele deu o logaritmo na base 10. Então, dos dois lados. Então, vai ser log de 1,1 elevado a t igual a log de 10. Aplica dos dois lados. Alzir, o que é log de uma potência? O t vem para frente vezes o log de 1,1. Isso é propriedade de logaritmo de uma potência. O t vem multiplicando o logaritmo. O log de 10 na base 10, qualquer logaritmo, né, que o logaritmando e a base são iguais, isso é 1. Nesse caso é 1, porque 10 elevado a 1 é 10, isso vale 1. Agora, Alzir, ele não deu o log de 1,1, ele deu o log de 11. Então, complicou, ele não deu, mas eu consigo fazer alguma coisa ali? Consigo, porque olha só. Eu posso escrever isso aqui como assim, olha que interessante, 11 dividido por 10. Por quê? Porque 11 dividido por 10 é 1,1. Isso é igual a 1. Aí você tem log de uma divisão, que é log do numerador menos o log do denominador. Isso é igual a 1. Agora veja que apareceu o log de 11, que é 1,04. 1,04 menos, novamente, o log de 10 na base 10 é 1. Isso é 1. Vamos de cá. T vezes 1,04 menos 1 dá 0,04. Igual a 1. Então, o T vai ser 1 dividido por 0,04. 1 dividido por 0,04, ando duas casas, ando duas casas. Então dá 100 dividido por 4, dá 25. Então o tempo são 25, é 25. E 25, como ele quer ao ano, e aqui é o ano, então são 25 anos. Quer dizer, em 25 anos, com essa valorização que ele deu, o imóvel dele vai ser 10 vezes mais caro, maior. Interessante. 25 anos ele leva o tempo ali. Muito interessante.
essa questão é questãosa. Questão 12. O preço boa essa. O que significa isso, gente? Por quê? Aqui, ó. Olha só. 2. O preço de venda P de um fogão sofreu um aumento de 20%. Em seguida, o novo preço foi reduzido de 20%, fazendo com que o preço final de venda fosse igual a 806,40. O valor de P em reais é igual a... Gente, pensem nessa questão. Nós já fizemos parecido, mas é preciso que vocês também dêem um rabisco aí. Ó, o preço de venda, P. Então, existe um fogão custa P. Sofreu um aumento de 20%. Ó, caiu Casimiro de Abreu, 2022, ano passado. Em seguida, o novo preço